Bom dia, boa tarde, boa noite, bom obrigado, galera. Com vocês, mais uma vez, o professor Douglas Canário, o passarinho mais famoso do Brasil. Passarinho, o que você vai falar comigo? Vou falar com vocês mais um pouquinho da lei de número 8.112 de 90. Lembra que eu ainda brinquei com vocês no finalzinho da última aula? É cansativo, eu sei que foi, mas eu ainda brinquei com vocês sobre o artigo 37, inciso 11, ele já que eu já deixei aqui para vocês. O que ele vai dizer o artigo 37, inciso 11? Eu parei exatamente nesse slide aqui lá com vocês, na última aula. Nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo. E nenhum servidor poderá perceber mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma de valores percebidos como importância superior à soma de valores percebidos como espécie de qualquer título no âmbito dos respectivos poderes, pelos ministros do Estado, por membros do Congresso Nacional e ministros do Supremo Tribunal Federal. Onde eu quero chegar? Quando você entrou no 37, inciso 11, no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, você leu, está escrito assim, ó, você já abriu ele aí e já transcreveu no seu caderno. Ele é muito grande, não é não? Ele vai dizer que a remuneração, subsídios, ocupantes de cargos, funções, empregos públicos, na gestão direta, autárquica, fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios, detentores de mandato eletivo, dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória. Aí ele diz assim, ó, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza. Aí ele vai dizer lá na lei assim, ó, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite nos municípios subsídio mensal dos prefeitos e nos estados e no Distrito Federal o subsídio mensal do governador. Aí ele ainda coloca assim, ó, no âmbito do poder, isso, vê lá se está escrito, no âmbito do poder executivo, e o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do poder legislativo. E os subsídios dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Mas isso tudo é limitado a quanto, Canário? A 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. No Poder Judiciário, aplicável esse limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Salvo engano, é assim que está na lei lá, mais ou menos. Mas vamos lá, com bastante calma. Não, tem que saber tudo que está escrito na lei? Não, você tem que saber essas informações aqui que são pertinentes. Aqui é a primeira parte dele, percebidos cumulativamente ou não. E depois ele diz quais são os tetos. No âmbito federal, ou seja, trabalha a ideia do ministro do STF. Prefeito, dentro do município. Deputado estadual. E deputado dentro do Estado, Distrito Federal, governador. E deputado estadual, deputado distrital, no Legislativo. E desembargador do TJ, no âmbito do Poder Judiciário. Show de bola. Mas desembargador do TJ é limitado a 90 inteiros e 25 centésimos. Isso aí é tranquilo, isso aí é pacífico, isso aí é legal. Ninguém, para sua prova, como via de regra, ninguém recebe mais do que o ministro do STF. Só que aí, gente, eu venho para cá e eu quero te preparar para a NASA. É por isso que eu estou falando. Como assim, Canário, preparar para a NASA? Se a sua prova falar sobre isso aqui, ó, artigo 37, inciso 11, perguntar, ninguém pode receber mais do que o ministro do STF? Tá certo, acabou, pula para a próxima questão, esse é o gabarito. Dentro do município, teto remuneratório do prefeito? Sim. Do Estado, do governador? Sim. Em âmbito legislativo, deputado estadual ou distrital? Sim. E dentro do TJ, desembargador? Perfeito. Só que como ele diz percebido cumulativamente ou não, eu quero que você fique ligado. Pelo artigo 37, inciso 11, olha para cá, eu estou olhando no fundo do seu olho. Ele vai dizer para a gente que não pode acumular. Não pode, nem a soma de dois cargos não poderia ultrapassar. Como assim? Aqui ele diz percebidos cumulativamente ou não. E é isso que eu quero que você fique ligado. Vou botar até um asterisco. Por que você fica ligado? Porque tem um recurso extraordinário. Saiu no ano de 2017. O recurso extraordinário 60-20-43. Isso. Confere. É isso mesmo. 60-20-43. Com a data do recurso, que foi no dia 27/4/2017. Pode pesquisar? Pode pesquisar. Canário, quando eu digo isso para vocês é porque isso aqui pode arrebentar meio mundo. Então é por aqui que eu vou nivelar você. Eu não vou ficar só brincando de Canário, ele vencedor, a gente só lê os artigozinhos, tá tudo certo. Não, vou te dar uma aula completa. E aqui eu quero te dar completa por causa disso. Preste atenção. Se a banca te perguntar assim, alguém pode receber mais do que o ministro do STF? Não. Mas esse recurso extraordinário contou a história de um cara que tinha 2 cargos. Tício fez concurso para um cargo de médico. Médico é profissional de saúde? Sim. Pode acumular com outro médico? Sim, ele fez concurso para outro cargo de médico. Um cargo de médico dele pagava R$20 mil. O outro cargo de médico pagava R$21 mil. Aí eu te pergunto, Canário, imagina, esse é só um exemplo do valor. Ultrapassou o teto remuneratório do ministro do STF? Sim, seus 30 e pouco, ultrapassou.
Naquele momento, cara, se ultrapassou, a pergunta é: pode, de acordo com a Constituição? Não, não pode. E de acordo com esse recurso, pode? Pode. Onde eu quero chegar? Se a banca quiser aprofundar mais um pouquinho e falar que atualmente o servidor, a soma de 2 cargos pode ultrapassar o teto remuneratório, pode ou não pode? Pode. Dá uma olhada nisso aqui, cara. Salvo engano, foi do Mato Grosso, eu acho. Se for do Mato Grosso Sul, um dos dois. Já tem de Santa Catarina também, que é o mais atual. Enfim, tem diversos. Mas esse aqui já foi o que deu primeiro bar, assim, pela primeira discussão no mundo jurídico. Onde eu quero chegar? Fica ligado que a soma de 2 cargos hoje em dia ela já pode ultrapassar o teto remuneratório, desde que separadamente não ultrapasse. Onde eu quero chegar? O cara pode ter mais de um cargo sim, mas separadamente não pode ser contado. Exemplo, ele não pode ter um de 30 e pouco que passe do ministro, não. Ele pode ter 2 de 20 que a soma dos dois ultrapassa. Por quê? Porque a STF entendia que violava o princípio do concurso público. Se o cara fazia o concurso de número 1 e o concurso de número 2, como é que ele ia ganhar só uma parte do concurso número 2? Não tem como. Então, se violava o princípio do concurso público, ele permitiu. Tá comigo até aqui? De verdade? Então vamos lá. Beabá, artigo 37, inciso 11. Alguém pode receber mais do que o ministro do STF? Não. Canário, aprofundando, de acordo com o recurso, pode? Não pode? Pode, desde que separadamente não ultrapasse. Seu coração tá comigo? De verdade? Fica ligado nisso aqui. Transcreve o recurso? Sim. Recurso extraordinário 602043. Data do dia 27/4 de 2017. Pacífico no vosso coração? Legal. Que fogo. Vou apagar esse trem aqui. Nenhum servidor poderá receber vantagem mensalmente, já expliquei esse pedaço. Mais um pouquinho sobre remuneração. O servidor perderá. Ele perde a remuneração do dia em que faltar ao serviço sem motivo justificado. Caralho, isso aí é lógico, eu sei. Por isso que algumas coisas são muito lógicas da 8.112. Tu não precisa ficar, vou decorar. Não, gente, ele perde porque ele perde o dia que ele faltou. A parcela da remuneração diária proporcional aos atrasos e ausências justificadas, ressalvadas as concessões que trata o artigo 97 e as saídas antecipadas na salvo de hipótese de compensação de horário até o mês subsequente ao da ocorrência a ser estabelecida pela chefia imediata. As faltas justificadas decorrentes do caso fortuito ou força maior, decorrente tanto de caso fortuito quanto de força maior, poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício. Ou seja, canário, podem ser compensadas a critério da chefia imediata. Onde eu quero chegar? O cara faltou por causa do fortuito e força maior. Dá um exemplo. Vamos lá agora. Imagina que Tício estava indo para o trabalho. E na casa de Tício mora nesta casa aqui. Esta casa onde Tício mora tem esta rua. Só que para Tício sair desta casa, ele tem que passar necessariamente por essa rua. Aqui não tem nada, aqui é morro, beleza? Só tem esta única rua. Ocorre que um prédio que estava aqui caiu e fechou a rua inteira. E ninguém consegue mais passar. Quando digo que ninguém consegue passar, nem andando, ninguém mais passa, travou tudo. Eu pergunto, Tício consegue chegar até lá? Não. Mas Tício não tem a circunstância alheia à sua vontade? Sim, canário. Ou seja, automaticamente ele não conseguiu. Esse aqui foi um exemplo. Segundo exemplo, canário. Mesma coisa agora, tinha uma árvore. Pronto, em vez de ser um prédio que caiu, foi uma árvore. A árvore, o que aconteceu? Veio uma tempestade muito forte. E a árvore travou a rua toda, de uma forma que ninguém mais conseguia passar. Canário, começou enchente, chuva, vento, tudo isso. Impossível de sair de casa. Situação proveniente de força maior também. Ou seja, uma eu trabalhei a ideia de caso fortuito, outra de força maior. Show de bola. Ou seja, situações que o cara não consegue tocar, não consegue passar. Então, naquele momento, pode ser, canário? Sim. Ou seja, quando ele diz: as faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como de efetivo exercício. Ou seja, se é considerada de efetivo exercício, sim. Fechou? Beleza. Vamos que vamos. Observação: o vencimento e a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de PA, a famosa PA, prestação de alimentos resultante de decisão judicial. Canário, onde eu quero chegar? O valor que o cara recebe não é tocado, ninguém toca. Eu tenho a primeira hipótese aqui, que é a primeira exceção, expressa na lei, exceto se for pensão alimentícia. Show de bola. A famosa prestação de alimentos? Sim. Canário, tem mais alguma? Sim. Toma cuidado que o consignado
também entra. Qual consignado? Mas o consignado desde que tenha autorização prévia. Opa, travei minha cabeça. Trava não. O que é consignado? Vamos lá. Consignado acontece muito quando o servidor é o famoso pobre saber que tem dinheiro. É isso que dá. O consignado é isso. Não tinha explicar, tô brincando. É aquele que o gerente fala assim, tem um pré-aprovado para você aqui e tal, já vai descontar direto. Esse é o consignado. Esse que vai descontar direto, você assina um papel para permitir. Quando você permite a autorização prévia, aí ele pode tocar. Agora aquele ali não, basta ter uma decisão judicial. Show? Então fica ligado. Pô, caraca, canário, vamos que vamos. Por que você não está lendo só o artigo? Porque ler lei você lê em casa. Meu objetivo aqui é te mostrar como é que tu vai acertar. Das vantagens, aí surge assim, além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. Ou seja, ele recebe indenizações, gratificações e adicionais. Claro, como assim? Indenizações, gratificações e adicionais. A gente vai falar de um por um, claro que eu vou. Mas ele pode pagar, além do vencimento, as indenizações, gratificações e adicionais. Por isso que lá no exemplo do contra-cheque eu chamei de vantagem 1, vantagem 2, vantagem 3. Por quê? Porque eu não tinha explicado o que é indenização, o que é gratificação, o que é adicional. Então não tinha como eu te falar. As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Dá exemplo de uma indenização do canário, aquele cara que recebe indenização quando ele é reintegrado lá atrás, lembra? Então volta, aquilo ali pode ultrapassar, por exemplo, até o teto remuneratório? Pode, por quê? Porque não é estabelecido para qualquer efeito. As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento nos casos e condições indicados em lei, ou seja, se a lei falar, aí sim. As vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer acréscimos pecuniários ulteriores, sobre o mesmo título ou idêntico fundamento. Ou seja, ele não tem como, cara, computar ou acumular para efeito, se for pelo mesmo fundamento. Lógico que não. E aí começam as indenizações, que é onde a gente começa a queimar gordura legal. Indenizações surgem a famosa data. Se é a data, canário, a data que eu vou aprender são as diárias, a ajuda de custo, o transporte e o auxílio moradia. A ajuda de custo já sabe quem recebe. Quem recebe ajuda de custo? A gente já falou lá na remoção. Então tu já estava pegando um assunto lá da frente e falando lá atrás? Sim, para que a gente ganhasse tempo e fosse mais direto. E essa ajuda de custo, você lembra que é o cara que foi removido. Então o Estado dá para custear as despesas. Sim, deslocamento da pessoa, show. Diária é o quê, caralho? Vou te dar um exemplo da diária aqui. Eu moro no Rio de Janeiro, tá, gente? A galera sabe disso. E aqui no meu estado, hoje não mora mais aqui, mas a galera sabe de um cara que foi muito famoso na mídia aí, o Fernandinho Beiramar, não sei se vocês já ouviram falar. E esse indivíduo aí, ele foi preso em determinado momento, ficou em Bangu, um lapso temporal. Depois ele conseguiu, enfim, ir morar depois ele foi para Catanduva, se não me engano, Paraná, um presídio federal. Onde eu quero chegar? Naquele momento que ele estava lá em Catanduvas, a galera que fez o concurso para aquele cargo fez o concurso do DEPEN. Normal, show. Concurso do DEPEN. Que é agente penitenciário federal. Onde eu quero chegar? É departamento penitenciário. Tá, beleza. E essa galera aí fez concurso para ficar dentro do estabelecimento prisional. Só que este indivíduo, Fernando de Beiramar, estava sendo acusado de praticar foi acusado não, foi julgado. Então, ele praticou um crime no Bangu. Em Bangu, dentro de um presídio. Estabelecimento prisional do meu estado, do estado do Rio de Janeiro. E aí, quando ele veio, ele voltou para cá para ser julgado. Ele já estava lá em Catanduvas, presídio federal, e ele voltou para o Rio de Janeiro para ser julgado. Quando ele voltou, a galera do DEPEN veio junto, veio tomando conta daquele cara. Onde eu quero chegar? Quando aquela galera veio tomando conta daquele cara, aquela galera veio para cá para escoltar aquele cara para ser julgado e para voltar. Onde eu quero chegar? Quando eles saíram do estabelecimento prisional, o concurso que eles fizeram para ficar dentro do estabelecimento, e eles saem, quando eles saem para poder fazer essa escolta, eles estão recebendo. Então, eu quero que você entenda, se ele dormiu, ele ganha 100%. Se ele não dormiu, ele ganha 50%, ou chamado de metade. Mesma coisa. Então, diário, o que eu quero que você grave? É o deslocamento do servidor, mas em caráter o quê? Temporário. Ou seja, e mais o que você tem gravado da diária, canário? Segundo raciocínio da diária. 100 pernoite igual 50%. Com pernoite igual 100%. Isso que eu quero que você grave de diária já é mais do que o suficiente. Show de bola? Sem pernoite com pernoite. Transporte. Depois a gente vai ler um por um, fica calma. Ajuda de custo, já falei. Transporte, geralmente, cara, é o famoso toque-toque. O que é toque-toque? Toque-toque eu costumo chamar de oficial de justiça. O oficial de justiça é o cara que chama teu nome todo e vive batendo em porta. Como assim? Chama teu nome todo e vive batendo em porta. O oficial de justiça, ele trabalha no dia a dia, ou seja, ele trabalha na rua. É isso que eu quero que você entenda. Ele vai chamando, por isso que eu falo que ele faz toque-toque.
Ah, ele vai batendo de porta em porta para cumprir. Isso, essa é a ideia. Naquele momento que esse oficial de justiça está batendo de porta em porta, onde eu quero chegar? Quando ele está na rua, ele fez o concurso para ficar na rua, então ele não pode receber diária, porque não é em caráter temporário dele definitivo. Só que ele utiliza o veículo dele, por exemplo, em alguns estados utiliza o próprio veículo para desenvolver atividade para o estado. Quando ele utiliza o próprio veículo, eu quero que você entenda, se ele utilizou do próprio veículo para desenvolver aquela atividade para o estado, ele vai receber, sim, Canário, ele vai receber o que chamamos de transporte. Esse transporte é para se deslocar do estado. É como se o estado, abre aspas, estivesse agregando o veículo dele. O que é agregar? Quando você tem um caminhãozinho, bate a porta de uma empresa e diz, empresa, trabalha com o meu caminhão e me paga um valor por mês. É mais ou menos isso. Então o estado paga o valor daquele cara. Então o cara recebe diária para utilizar o seu carro para o estado? Isso. Ele utiliza. Ah, mas se o estado tiver carro próprio? Aí, claro que não, lógico. Então aquilo ali, Canário, eu não posso falar que vai se incorporar ou não, beleza? Exatamente por isso. E o auxílio moradia é o cara que vai em caráter definitivo, com uma cargo de chefia, por exemplo. Ou seja, ele vai para outro lugar, o Estado auxilia na sua moradia. Por isso que não é auxílio moradia. Isso aí mesmo, vamos que vamos. Caraca, maluco, caô. Verdade. Então o que eu tenho que gravar? Auxílio moradia em caráter definitivo. Ajuda de custo, deslocamento de alguém. Transporte, utilizar o veículo próprio. Auxílio moradia, caráter definitivo, diária, temporário. Definitivo, temporário. Isso que eu tenho que gravar. Sabe por quê? Ó, ajuda de custo. Destina-se a compensar despesas de instalações do servidor, que, no interesse do serviço... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio Carvalho, eu estou aqui para fazer um convite muito especial para você, que acabou de assistir essa nossa aula específica, aula top de linha para o concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 2019. Nós aqui da Lá Concurso montamos um super curso, completaço, ponto a ponto do edital. Essa aula que você assistiu é uma pequena parte da aula, ela não é completa, é uma aula demonstrativa. Essa é a intenção de demonstrar o nosso trabalho, a qualidade do nosso produto. Então convido você, é o seguinte, para clicar aqui embaixo, tem um link, você vai ser direcionado diretamente para o site da LAC e ali você pode fazer sua matrícula num curso completaço. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, ponto a ponto do edital, por apenas 10 parcelas de R$20. 80 dias de acesso, o nosso cargo é assistente administrativo, ali está técnico, um erro do nosso marketing aí. Então, 80 dias de acesso, você vai poder assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Dá tempo, o edital não está difícil, eu conheço esse edital com uma palma da minha mão, já estudei esse edital, já tenho até um vídeo gravado com análise desse edital, então convido vocês aí a pagarem, fazendo investimento, vai ser o melhor investimento da sua vida, 10 parcelas de R$20 aqui na Lá Concursos, que você não vai se arrepender. Bacana, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês. Tchau, tchau.